Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que é um dos mais sérios que eu já abordei ao longo desses anos, que é a questão de nosso futuro, né? O futuro chegou, o século XXI chegou. Até esse ano que passou, 2019, a gente ainda estava no século XX. Nada tinha mudado muito. Mas em 2020 tudo mudou e mudou de uma forma muito rápida. Eu não achava até então que aquilo que nós chamamos de Illuminatis ou de nova ordem mundial ia se manifestar tão cedo. E que eu ia no meu tempo de vida ainda, né? Eu tenho 53 anos, que eu ia ver uma coisa tão rápida acontecendo. Mas parece que é para ontem. E, na verdade, eu lendo as pedras da Georgia, né, lá na Georgia, Georgia Guidestones, eu sei exatamente o que vai acontecer nesses próximos 3, 4, 10 anos, independente de quem seja o presidente, Trump ou Bolsonaro ou quem for, as cartas já estão marcadas. Porque o cocô vírus, né? Ele é a porta de abertura de uma série de mudanças sociais muito maiores que ele mesmo. A gente teve no século XX a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que combinou com a bomba atômica, e depois da era atômica, né, uma era tecnológica muito motivada pela Segunda Guerra, porque a guerra promove a tecnologia. Uma revolução tecnológica, talvez influenciada pelos ETs, em parte, talvez não, isso é uma questão a se discutir, muito rápida, né? Então, em 50 anos, o mundo mudou mais do que da Babilônia até o século XIX, o mundo mudou em 50 anos tudo, né? Hoje você tem uma coisinha aqui que toca música à distância, de um aparelho celular que é do tamanho de uma bolacha e que... né? Quer dizer, um mundo totalmente novo, que meus avós nem sonhariam poder acontecer, né? O Capitão Kirk tinha aquele comunicador tudo Kick to Enterprise, né? E aconteceu, e a gente superou isso aí muito, né? Sabe lá por que modos, né? De que maneiras, né? Se foi pelos ETs, se foi uma evolução natural, isso aí é uma coisa discutível. Mas eu sei que, por exemplo, que os Illuminatis, os verdadeiros senhores do mundo, né, os caras que realmente decidem, eles sabem, não é eles querem, eles sabem que é preciso despovoar, que 7 bilhões de habitantes não é demais, e eles querem chegar a 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2, no máximo 2 bilhões, que é o que a Terra tinha no século XIX, sei lá, 200 anos atrás. E que era o que existe na pedra da Georgia, né? Um conceito de que o homem não pode ser um parasita, um peso para a Terra, né? A gente vê agora, durante a quarentena, né, como o céu ficou limpo, como o ar ficou limpo, né? Os cisnes voltaram para Veneza. Quer dizer, isso simboliza, né, de uma certa forma, o paraíso Illuminati. Porque se o mundo tivesse realmente uma população de 1/4 do que tem hoje, cidades como São Paulo não seriam congestionadas, elas encolheriam, né? Os serviços diminuiriam, as pessoas, as cidades seriam muito mais calmas do que são, né? O comércio seria muito menos intenso, as pessoas de uma certa forma seriam menos consumistas porque teria menos dinheiro, menos giro de consumo, né? Esse giro de consumo que caracterizou o século XX, que caracterizou a nossa época, né? Ele não funciona com uma população reduzida, né? As pessoas consomem menos, as pessoas vivem com mais simplicidade. E, de uma certa forma, né, o outro objetivo Illuminati, ou o outro objetivo das pedras da Georgia, é o governo unificado, ou seja, um único governo, uma única linguagem, que eu imagino que é o inglês, o chinês, sei lá, e uma única linguagem franca, né? Uma única linguagem a ser usada em qualquer país. Claro que sempre vão existir línguas locais, mas
Entendeu? Como o latim antigo. O latim antigo era a língua oficial do governo e os lugares falavam dialetos, mas você tinha que conversar em latim para tratar com o governo. Então, de uma certa forma, aquelas línguas menores vão desaparecendo. E uma religião unificada, né? Porque, por exemplo, o islamismo, o cristianismo, o budismo, não sei o que, o hinduísmo, né? Eles criam conflitos o tempo todo, especialmente o islamismo, né? E como você faz para diminuir esse conflito? Você relativiza a religião, você fala assim, todas as religiões são boas, todas conduzem ao mesmo lugar, que é o amor, que é a compreensão, então a gente não precisa brigar, vamos criar ver o que tem em comum em todas elas e aplicar, né, que seria a compaixão, a paciência, o perdão, né, na medida do possível, né, e de uma certa forma ir eliminando essas grandes religiões, né, para chegar a um mundo, como diz o John Lennon, sem religiões, né, no Imagine ele fala, Imagine there's no religions, you know? Então, imagine um mundo sem religião, né. E isso é um ideal que o John Lennon tinha, mas que é dos Illuminatis, do movimento New Age, né? O movimento New Age nada mais é do que você, por exemplo, pegar de todas as culturas, de todas as tradições, o que te interessa, o que te faz sentido, e não o pacote inteiro, né? Quando você se converte a uma religião, você precisa aceitar um pacote inteiro dessa religião. Você tem que aceitar, por exemplo, se você virar judeu, você tem que se circuncidar. Para você ser católico, tem que se batizar. Então, a religião te obriga a comprar um pacote, né? E esse movimento New Age, que seria a Era de Aquário, é o movimento onde você fala assim, não, nisso o cristianismo está certo, nisso o budismo está certo, nisso o hinduísmo está certo. Eu vou adotar só o que me interessa, né? E fazer aqui o meu... Como você vai num restaurante aquilo, monta seu prato, né? Aqui eu ponho minha salada, aqui eu ponho meu arroz, meu feijão, bife para quem come carne, entendeu? E por aí vai, né? Então eu percebo que esse cocô vírus, né, é a cartada. Muita gente fala que ele vem da China para quebrar o Ocidente. Também. Mas talvez ele venha de uma coisa mais alta do que o governo da China, que é o governo planetário Illuminati, que planeja, né? Porque o que vai acontecer daqui para frente? Vamos dizer assim. Você tem duas alternativas, é que nem a escolha de Sofia, né, que ela tinha que escolher qual filho ela ia mandar para a morte. Ou você deixa os velhos morrerem, ou você paralisa a economia. Então no começo você fala, não, vamos paralisar a economia, mas quando paralisia a economia leva a uma depressão sem precedentes, que paralisa toda a produção, você é obrigado a voltar, né? Você é obrigado a voltar à atividade econômica, cedo ou tarde. Você não pode postergar essa quarentena para sempre. Então o que vai acontecer? Num certo momento vai ter perdas de vidas porque você vai ter que liberar. Você vai ter que liberar. Quando você liberar, você vai ter um aumento de morte relativo, pequeno, grande ou médio, entendeu? Na minha opinião, menor do que se fala, né? Mas isso é um palpite meu. Mas que seja grande ou seja pequeno, você vai ter que voltar a reabrir as lojas, os restaurantes, os bares, entendeu? Só que nada vai ser o mesmo, entendeu? Tudo vai ter que ser mais longe, tudo que vai ser mais vazio, tudo vai ser menos lucrativo, né? Tudo vai ser menos produtivo, todo mundo vai ter menos dinheiro. Então você vai desacelerar a economia, inevitavelmente, em maior e menor grau em todo o planeta, né? E você vai causar o quê? Por exemplo, você vai causar um desemprego em massa gigantesco, que vai conduzir aquilo que o Elon Musk chama de UBI, Universal Basic Income. Quer dizer, os governos vão ter que começar a dar comida ou um dinheirinho para os bilhões de desempregados, que isso vai se tornar um problema crônico da Terra daqui para frente. Você não tem... Você vai ver quando acabar essa quarentena como todo mundo quebrou, entendeu? Por um tempo, algumas pessoas mais ricas ou mais abonadas, elas pensam que elas estão seguras, mas aquilo vai bater nelas, porque, por exemplo, tua empresa não produz mais o dinheiro suficiente, você vai perder, você vai descapitalizar, você vai diminuir, entendeu?
Quer dizer, ou as pessoas, ou a China vai comprar uma grande parte das empresas e vai pagar para as pessoas uma merreca. Então as pessoas ou elas vão ficar desempregadas ou muito pobres e cada vez mais gente desempregada, né? Inevitavelmente, né? A ponto de que as pessoas vão achar assim que as mortes eram assim o de menos, né? É aquilo, acho que está no Apocalipse que fala assim, os vivos invejarão os mortos. Entendeu? Porque realmente você vai ter uma vida que, pelo amor de Deus, né? Depois disso daí. Então, nesse sentido, gente, você vai atingir aquilo que a gente chama de governo planetário, porque todos os países vão estar mais ou menos na mesma situação, nenhum país vai estar muito bem, talvez com exceção da China, entendeu? Ou de uns 2 ou 3, talvez os Estados Unidos, né? Vou ter 2 ou 3 países que vão estar mais ou menos e o resto vai estar muito mal. Então todo mundo vai acabar obedecendo a diretrizes planetárias ditadas pelas Nações Unidas ou por um órgão aí qualquer, né? A OMS é evidentemente um braço dos Illuminati, ela está aí para realmente quebrar os países, estendendo a quarentena, sabendo que tem governantes corruptos, governantes vaidosos que querem dar uma de gostoso, então eles vão estendendo essa quarentena indefinidamente para mostrar que se preocupam com o povo, com as vidas, só que eles não esquecem que tem uma economia lá para frente. Então, assim, por exemplo, acha que vai passar a conta para alguém, só que vai ter uma hora que não vai ter ninguém para pagar essa conta, né? Então, por exemplo, esses governantes frívolos aí que fazem isso daí, né? Eles são, por serem corruptos ou por serem idiotas, eu não sei qual dos dois ou os dois, entendeu? Eles estão construindo a própria forca, porque você vai tornar o seu governo insustentável daqui 1 ano ou 2. Quer dizer, esses governos vão perder a legitimidade, vão perder o sentido, né? Se ninguém tiver dinheiro, se tiver bilhões de pessoas na rua passando fome, né? E depois tem uma outra coisa muito interessante, que é a redução populacional proposta pelo cocovírus, entendeu? Ela convenientemente mata os velhos, né? Porque quando você quer diminuir a população, as pessoas podem pensar assim, o negócio é diminuir o número de bebês. Mas se você diminuir o número de bebês, acontece o que acontece no Japão. Você fica com uma população velha, uma população, na sua maior parte, improdutiva. E matar os velhos, botar o velho numa câmara de gás, não cabe numa democracia, né? Hitler fazia isso, mas não cabe numa democracia. Então o que acontece? Os governos são obrigados na verdade, pôr certos venenos no remédio, na comida, para que eles, né, nós, né, eu já sou um velho também, para que nós morramos mais rápido, né? Que não passe muito de 60, que não, entendeu? Chegue no máximo nos 60, já tá de bom tamanho, né? Um pouco mais para uns ou outros, sempre vai existir alguém que vai ter muita saúde, muita longevidade, como era na antiguidade, na Idade Média, sempre tinha gente que chegava aos 80, 90, com todas aquelas doenças, com todos aqueles problemas que eles tinham pessoas que ficavam assim tão velhas e que viviam, né? Mas não como um padrão geral da sociedade, que a média da população é 80 anos de vida, que isso aí quebra o SUS, o bem-estar social de qualquer país, né? Então essas mortes de velhos são altamente convenientes, mas os urologistas estão descobrindo uma coisa que mais uma vez confirma tudo aquilo que eu já imaginava, que isso aí é depop, isso aí é depopulação. O Covid deixou o homem estéril. Muitos homens ficam estéreis depois do corona. Ele ataca os testículos, entendeu? Como cachumba, né? Cachumba também deixa o homem estéril. Então o Covid, ele nem sempre mata, mas ele deixa o homem muitas vezes estéril, né? E detona o pulmão, detona também os testículos, né? Então você diminui a população, né? Porque na verdade, quando você diminui a população, você diminui todos os problemas. Você diminui a pobreza, se por exemplo se esse Covid se espalha nas populações mais pobres e uma grande parte dos homens sobrevive, mas fica estéril, você diminui automaticamente a pobreza. Você não precisa fazer Bolsa Família, você não precisa fazer nada. Porque geralmente são as camadas mais pobres da população que fazem filharada.
As pessoas mais ricas, mais instruídas não fazem tanto filho, na nossa época, né? Na época atual, tá? Então, assim, por exemplo, o grande problema são realmente as camadas vamos falar mais baixas da população que fazem uma filharada. É sempre esse problema. E é difícil você chegar como governo e proibir as pessoas de ter filho. Isso esbarra na religião, isso briga com o catolicismo tradicional, isso briga com o islamismo, isso briga com o hinduísmo. As religiões são um grande obstáculo a essa ideia de controle populacional. Né? Então, de um lado você tem que minimizar a religião e de um outro lado você tem que colocar substâncias, vacinas com mercúrio que esterilizam o homem. Principalmente é muito mais fácil esterilizar o homem do que esterilizar a mulher. Né? Parece que o homem ele tem um pênis que brocha com facilidade, tem o sêmen que perde a contagem de esperma com facilidade. Né? Por exemplo, eu tenho baixa contagem de esperma porque eu sou vegetariano. Quer dizer, tem várias coisas aí. Eu jamais teria um filho num planeta desses. Eu acho que quem faz isso, sei lá o que dá na cabeça de alguém de ter um filho. Eu respeito, entendeu? Eu sou obrigado a respeitar todo mundo nas suas escolhas, mas assim, pra mim não me entra, né? Como que alguém pode ter prazer em ser pai ou ser mãe num mundo desses? Eu respeito vocês que fizeram, entendeu? Mas eu jamais faria isso, entendeu? E se fizesse, queria fazer com muito amparo, queria estar muito amparado por alguém e tal, né? Mas assim, na cara e na coragem, como as pessoas fazem, eu acho assim um ato de heroísmo e de loucura, né? Mas em suma, vai começar a diminuir a fertilidade masculina e os velhinhos vão começar a sofrer desse Covid que é mutável. Então ele vai... não adianta você fazer uma quarentena de 6 meses, você pode fazer uma quarentena de 1 ano. Entendeu? Quando você sair, o Covid mudou. Quando ele mudou, ele pode virar uma diarreia. Ele pode virar uma coisa parecida com a AIDS. Ele pode mudar. Ele é mutagênico. Então, assim, ele pode virar uma doença tropical. Entendeu? Porque eles realmente liberaram um monstro. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter quarentenas daqui para frente. Com toque de recolher, com perda de liberdades, com disseminação do medo. Com disseminação do medo vem a submissão. Com a submissão vem o autoritarismo, vem o governo planetário, entendeu? Então tanto faz vocês terminar a quarentena hoje ou daqui a 1 mês, entendeu? O bicho vai pegar, entende? Por isso que é idiota, na minha opinião, né? Eu estou aqui expressando a minha opinião, quem discordar, sei que um monte de gente vai discordar. É idiota você sustentar isso por muito mais tempo, porque você já montou os hospitais, já montou os respiradores, já fez não sei o que, já está preparado. É isso que você vai fazer? É isso o máximo que você pode fazer? Então enfrenta. Porque você não vai conseguir descobrir a coroquinha, né? Parece que cura, né? Pelo menos esta cepa do vírus, né? Pelo menos esse ano ela funciona. De repente vai que no ano que vem não cura. Né? Quer dizer, com esse nível de incerteza, quando você lança um vírus novo no ar e um vírus tão insidioso, tão fácil de pegar e tal, né? Você soltou um Frankenstein quem soltou isso, entendeu? Que tem a vacina, tem a cura para si, para os seus 12 mil, 20 mil, 80 mil amiguchos que sabem o que é isso, eles não vão jamais conseguir deter. Nem eles mais conseguem deter isso daí. Então, por exemplo, você tem um giro constante disso. Essa não é a última vez que isso vai acontecer. E no ano que vem, ou daqui 2 anos, vai ter de novo. Só que a gente vai ter que fazer isso mais breve, porque você não vai conseguir salvar tantas vidas assim, parando tudo, mas o mundo não pode parar. Entendeu? De produzir. Eu moro em São Paulo. São Paulo depende exclusivamente de serviços e indústria, né? Então como é que fica? Então você não consegue manter isso por muito mais tempo, né? E eu acredito que esses caras vaidosos que ficam estendendo isso estão fazendo uma coisa extremamente burra, por ganância, por burrice, né? E não adianta.
É inútil, tá? Porque realmente esse é o plano Illuminati e ele pegou, entendeu? Então você seja bem-vindo ao século XXI. Você está agora no século XXI. O que vai caracterizar o século XXI é depopulação, governo mundial unificado, unificação da moeda, unificação da religião e da linguagem, tá? Ou seja, pode ser que existam dois blocos, um bloco lá sino-russo islâmico, um bloco ocidental, como tem lá no 1984, tinha a Oceania versus a Eurásia, né? Para dizer que tem um conflitinho, mas na verdade é a farinha do mesmo saco, na verdade na verdade são variantes do mesmo tema, né? Entende? E num certo modo, eu posso dizer para vocês, entendeu? Talvez isso seja meio chocante, mas é um mundo melhor, entendeu? Porque você não vai ter tantas pequenas vontades em conflito, você vai ter uma orientação planetária. Você vai ter, se o planeta Terra é assim, acabou. Todo mundo vai seguir a mesma cartilha autoritária que seja, mas eficaz, né, de existência. Então, por exemplo, algumas coisas como as diferenças entre os países, né, países muito miseráveis, países muito ricos e tal, isso tudo mesmo vai equalizar, né? Isso é a vantagem. A desvantagem é a perda de liberdade. E sempre vai existir um conflito entre a liberdade e a eficiência, né? Se você tem um sistema demasiadamente democrático, que tudo é discutido, tudo tem que ser aprovado, acontece o que acontece no Brasil, né? Vai, volta, sobe, desce, vai, primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, quinta instância. Democrático demais, né? Países como China, Rússia, não sei o que, mais autoritários, as coisas se resolvem rapidinho, entendeu? Então, o autocrático versus o democrático. Mas a tendência é a vitória do autocrático contra o democrático, porque você, na verdade, não consegue resolver os problemas mundiais com tanto blá blá blá, com tantas ideias conflitantes, né? Então, isso aí tende mesmo a acabar. Os países tendem mesmo a forçar certas normas internacionais impingidas a todos os países sem exceção, né? Então, assim, você não consegue deixar todo mundo, cada um na sua, para sempre. A gente não está na Idade Média, porque esses países, na Idade Média, os países eram separados geograficamente, né? Então eles não influenciavam uns aos outros. Agora não, agora é a internet. E depois que o 5G entrar, que o Elon Musk também, né, tá criando aqueles Starlinks, né? Aí você realmente tem o 5G provoca esterilidade. O 5G cria uma governança planetária, porque todo mundo se comunica com todo mundo. Você vai poder estar no meio do Amazonas e assistir a sua novela calmamente, porque todo mundo vai estar interligado. A sua novela indiana na televisão, no seu celular, entendeu? Então ninguém mais vai escapar dessa globalidade, né? Desse globalismo. O globalismo é inevitável, gente. Não adianta vocês bater, espernear, chorar. O globalismo veio para ficar, tá? Esse é o meu recado. Eu não sei se... Acho que eu desagradei bastante gente, entendeu? Meu motivo não é... Minha obrigação... Meu interesse não é ser agradável. Meu interesse é ser verdadeiro. Eu vejo que as pessoas aí ficam falando em evento, em fadas, em elfos, em ETs que vão nos salvar. Essas pessoas são todas umas ingênuas. Não vai acontecer nada disso. Ninguém vai salvar a gente. A Terra está por si. A humanidade está por si e os Illuminati é que mandam. Então é isso que vai acontecer, tá bom? Não são os reptilianos, são os Illuminati, tá? Que não são necessariamente reptilianos, tá bom? É isso aí, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.